Glória a Jesus. Complementando isso que o nosso irmão Robson falou, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Esses irmãos, eles, quando aceitaram a Jesus, cada um era de uma cela diferente um do outro. E quando era a noite, que eles iam realizar os cultos, aí esse irmão Cristiano era quem dirigia o culto. Aí ele, da cela dele, gritava: fulano de tal, canta os hinos da harpa. Aí o outro lá da outra cela começava a cantar os hinos da harpa. Aí quando terminava, aí gritava: fulano, faça a leitura da palavra. Aí fazia a leitura da palavra. Aí cada um numa cela diferente. Aí com esse movimento, não pegar todo mundo, botar tudo numa cela só. Aí ficaram tudo lá na cela de número 17. Não sei se ouviram falar na cela 17. É a cela daqueles irmãos que aceitaram a Jesus ali dentro daquela penitenciária. Inclusive, o pastor Messias teve a oportunidade de realizar ali o batismo daqueles irmãos. Foi nos notificado também que ontem foi o aniversário da irmã Rosinha. Da irmã Rosinha, tá aí, tá lá atrás. A esposa do nosso irmão Claudenildo. Vamos dizer para ela também com alegria: parabéns! Parabéns! Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Nosso pastor fez a leitura no último capítulo do livro de Apocalipse. Eu também farei menção no livro de Apocalipse, porém, no capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 5, apenas a parte B desse versículo. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5, apenas a parte B, que diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Meus amados irmãos, para nós chegarmos até esse escrito do livro de Apocalipse, muitas circunstâncias e situações aconteceram. Após Jesus Cristo se entregar por nós na cruz do Calvário, os discípulos estavam um tanto quanto dispersos. É tanto que alguns deles começam a cada um seguir o seu próprio caminho. 2 olham para si e dizem: não, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa região, para a região de Emaús. E assim o fizeram. Pedro, João e alguns outros discípulos que estavam com ele disseram: rapaz, sabe de uma coisa? A gente vai voltar para pescar. E assim eles fizeram. Foram e passaram a noite inteira pescando, e o registro sagrado nos revela que durante aquela noite nada eles haviam apanhado. Enquanto eles se dirigiam às margens, observaram que havia alguém ali na margem, e aquele alguém pergunta para eles se eles haviam conseguido pegar alguma coisa, se eles tinham alguma coisa para comer. Os discípulos gritaram de lá do barco: não, nós não temos nada, nós não conseguimos pescar nada. Mas a resposta que eles tiveram fizeram eles lembrarem daquele que os havia chamado. A resposta daquele que estava às margens foi: peguem a rede, lancem do lado direito do barco e vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. Eles o fizeram, e no momento que lançaram as redes se encheram de 153 grandes peixes. Então João não tem mais dúvida e olha para Pedro, que estava despido, e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro então pula na água, coloca sobre si uma túnica, e todos eles vão até a margem aonde Jesus estava, e nenhum deles ousava perguntar se realmente era ele. Mas mesmo eles chegando com aqueles peixes, quando eles chegam
aonde Jesus não estava com as mãos vazias. Havia peixe sobre as brasas, havia pão para os discípulos se alimentarem. Jesus então começa a conversar com os discípulos, chama Pedro para irem um pouco à parte, e ele começa a perguntar a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Mais uma vez ele diz: Pedro, tu me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro se entristece por perguntá-lo pela terceira vez. Então ele vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Enquanto Jesus está nesse diálogo com Pedro, esse que escreve o livro de Apocalipse vinha atrás dos dois. Então Pedro olha após Jesus dizer a forma de morte com a qual ele iria glorificar a Deus, e ele olha e diz: e desse aí, o que é que vai ser? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que ele me veja voltar, o que te importa a ti? Vem e segue-me. Então começou a circular entre os irmãos um dito de que aquele discípulo, ele não morreria. Jesus é levado aos céus e os discípulos, os apóstolos, continuam o ministério aqui nesta terra. No dia 17 de julho do ano de 64, Nero ateia fogo em Roma e culpa os cristãos por aquele acontecimento. Inicia-se ali então uma grande e intensa perseguição. No ano 68, ele é deposto pelo Senado romano, e comete suicídio. No ano 70, Tito Flávio cerca Jerusalém, destrói o templo, e neste mesmo ano o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, e naquela festa de inauguração, que durou 100 dias, cerca de 10 mil crentes tiveram as suas vidas ceifadas das maneiras mais cruéis que vocês podem imaginar. No ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, um homem tão cruel quanto Nero, é tanto que é chamado historicamente de o segundo Nero. Nesse momento, João estava pastoreando a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, o imperador manda trazer diante dele aquele que era o último do colégio apostólico que ainda estava vivo. Trazem João, colocam João diante do imperador a fim de que ele pudesse negar a sua fé em Jesus. Tentam matar o velho João, não conseguem, então pegam João e enviam ele para a ilha chamada Pátimos. E lá, nessa ilha de Pátimos, é que João recebe as revelações que estão contidas no livro do Apocalipse. Quando nós estamos nesse mesmo capítulo de número 1 e o versículo de número 9, João revela para nós o motivo que o levou a estar preso na ilha de Pátimos. Ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A igreja estava enfrentando extrema perseguição, mas Jesus, que é o dono da igreja, o mesmo que apareceu ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco, aparece também glorioso a João. O imperador tentou calar a voz de João, mas os céus fez a voz de João ecoar por todo o mundo. Enquanto o imperador tenta colocá-lo, João, em um lugar onde ninguém pudesse ouvir a pregação dele, Deus já havia providenciado um modo da pregação de João se espalhar por toda a terra. É por isso que hoje nós estamos aqui lendo esses textos, porque o homem tentou calar a boca de João, mas Deus fez com que a voz dele fosse ouvida nos 4 cantos do mundo. Observe que antes de Deus começar a revelar o futuro a João, ele reafirma o evangelho que João pregava.
Ele vai dizer, olha, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Porque aquele que não é lavado pelo sangue de Jesus não pode ter a oportunidade de desfrutar das delícias contidas neste livro e nas revelações deste livro. Quem não passa pelo sangue de Jesus não consegue enfrentar e vencer a luta contra o mundo e contra o pecado. Então, antes de começar a revelar a João aquilo que ele deveria dizer às igrejas, antes de revelar a João tudo aquilo que haveria de acontecer no futuro, Deus reafirma a João, olha, ele é aquele que nos ama. O amor que não enfraquece. Nós observamos que a expressão está em um presente contínuo. Ele está dizendo, olha, aquele que nos ama. Isso significa que o amor de Deus não é um evento passado, foi só quando Jesus foi pregado lá na cruz do Calvário, mas é um fluxo contínuo que continua desde o princípio, quando ele avisou, olha, eu vou enviar e esse que eu vou enviar, ele vai ser nascido de mulher, ele vai pisar na cabeça da serpente. É um amor contínuo de Deus ao longo de toda a história. Então João escreve para que todo aquele que pegasse aquele rolo e fosse ler entendesse, aquele que nos ama. Ele me ama hoje, ele me amou no passado e ele me ama por toda a eternidade. Jeremias, escrevendo no capítulo 31 e versículo 3, ele vai dizer, com amor eterno eu amei vocês, e também com amável benignidade foi que eu atraí vocês até mim. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, no capítulo 5, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem a gente merecer, sem a gente ser dignos, sendo por consequência filhos da ira e inimigos de Deus, ainda assim, ele envia Jesus para padecer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Esse é o mesmo João que, ao escrever o seu evangelho, no capítulo de número 3, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João entendia claramente o tamanho do amor de Deus, então ele vai escrever de uma maneira correta, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, obviamente, ele vai dizer, aquele que nos ama. O amor de Deus não está baseado no meu desempenho. O amor de Deus não está baseado no desempenho que a gente tem, mas ele nos ama apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos deslizes, ele está sempre pronto e de braços abertos, dizendo, eu amo vocês. O amor de Cristo não oscila com o passar dos anos. A rejeição dos homens não anula a aceitação de Deus. É tanto que ele vai dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Ainda que alguém abra a boca e diga, não, Deus não existe. Ainda que alguém abra a boca e diz, olha, eu não acredito nessas coisas que vocês falam. Existem promessas de Deus que são promessas eternas, que são promessas que são independentemente da vontade humana ou não. E uma dessas promessas é essa que João escreve para nós, quando ele vai dizer, eis que cedo venho. Olha, eu estou bem pertinho de voltar, porque um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, então está bem pertinho dele voltar. Mas para que a gente possa desfrutar alegremente dessa volta, nós precisamos estar lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se você está ferido pelos homens, o amor de Deus pode te curar.
Se você tem sido ferido pelo pecado, o amor de Deus, Ele lhe restaura. É um amor sacrificial. É o amor que se coloca no nosso lugar e está disposto a perdoar os nossos pecados. Ele nos ama. Ele deseja perdoar os nossos pecados. Então João explica como é que ele vai fazer isso. Ele vai dizer, Ele nos ama, aquele que nos ama. E no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Somente o sangue de Jesus é que pode transformar o ser humano. É o único sangue que não mancha. É o único sangue que quando você passa por ele, você se torna limpo e as suas vestes ficam alvejadas. É por isso que ele vai dizer que, olha, esses aí são aqueles que alvejaram as suas vestes. Foi com o quê? Foi com água sanitária? Não, foi com uma coisa muito especial. E o que foi? Foi o sangue de Jesus. É o único sangue que transforma algo mais alvo do que a neve. Não há outra substância, não há outra forma que alveje mais do que o sangue de Jesus. E desde o Antigo Testamento nós já visualizávamos sinais daquilo que no futuro viria a acontecer. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, no capítulo de número 12, o sangue vai livrar os filhos de Israel da morte. No livro de Levítico, revela para nós, no capítulo de número 17, que a vida, ela está no sangue. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer, não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata, que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos comprou e nos arrancou das garras do diabo e do pecado. É esse mesmo Pedro que tem aquele episódio com João chegando ali na porta formosa do templo. E ele vai dizer, olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Imagino eu, talvez pensando naquele momento, ele escreve, olha, não foi com coisa corruptível, porque ouro não podia fazer aquele homem se levantar, prata não podia fazer aquele homem se levantar, mas o nome de Jesus fez aquele que estava coxo se levantar e andar e entrar pulando no templo. Somente o nome e o sangue de Jesus tem esse poder. Portanto, a antiga aliança, ela é marcada por sacrifício, e a nova aliança é inaugurada também com um sacrifício. Quando chegava-se na antiga aliança, trazia-se o cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Traziam para o templo, pegavam o animal e examinaram aquele animal, se ele realmente estava completamente perfeito. Se não tinha uma perna quebrada, se não tinha um olho cego, se não tinha a orelha cortada. Analisava todo o animal, quando via que o animal era perfeito, aquele animal seguia para o sacrifício. Então, quando João está batizando às margens do Rio Jordão, e ele vê que Jesus vem se aproximando, ele para o batismo, ele olha para aquela multidão, aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí não veio mais para cobrir o pecado de ninguém. Esse aí não veio mais somente para no ano que vem a gente vir de novo apresentar um novo sacrifício. Não, esse aí é o Cordeiro de Deus. E ele veio para tirar, para arrancar o pecado do mundo. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que o sangue de Jesus clama mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança diante de Deus, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia diante de Deus. Ele não quer retribuir a nós segundo as nossas faltas, segundo os nossos pecados.
Mas Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e diz: filho meu, eu perdoo os seus pecados. Filha minha, eu perdoo os seus pecados. Eu quero dar a você uma nova vida. Eu quero dar a você uma esperança que o mundo jamais poderá lhe entregar. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 22, na qual o pastor fez a leitura apenas alguns versículos antes, no versículo de número 3, ele vai dizer: ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aquele mesmo Cordeiro que foi imolado por nós estaremos juntamente com Ele para toda a eternidade. O sangue é a marca vermelha que cruza as Escrituras de um lado para o outro. Nós não podemos desprezar o poder do sangue de Jesus. Quem despreza o sangue de Jesus não entendeu realmente o Evangelho. O inferno treme diante do sangue que lavou as nossas almas. Portanto, não temas, porque o sangue de Cristo nos limpa de toda a iniquidade. Assim como o sangue nos umbrais das portas livraram os filhos de Israel no Egito, hoje também o sangue de Jesus está como cobertura sobre aqueles que o recebem. E agora nós podemos dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o sangue de Jesus. E o que é que esse sangue de Jesus faz? Nos lavou dos nossos pecados. A expressão lavar aqui, lavou, é afastar, remover completamente. É por isso que o salmista, escrevendo no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, lava-me da minha maldade, lava-me da minha iniquidade, e aí sim eu estarei realmente limpo. Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, já estava dizendo: olha, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer: olha, se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo de número 1, ou melhor, no capítulo de número 3, ele vai falar acerca de uma lavagem. Que lavagem é essa? Ele vai dizer: uma lavagem por meio de algo chamado regeneração. Vocês vão passar por esse processo dessa lavagem por meio da regeneração. Não é mais cobertura para pecado de ninguém como era na antiga aliança. Como exemplifica o nosso irmão de Arimateia, como se eu tivesse uma dívida, e aí eu ia chegar no final do ano para acertar aquela dívida, eu não tinha condição de acertar a dívida. E aí o meu credor olhava para mim e dizia: pronto, eu vou lhe dar mais um ano de prazo. E aí eu passava mais um ano, quando chegava no outro ano, não tinha condição de pagar aquela dívida. E o credor ia me dando mais um ano, aquela dívida nunca era paga. Mas através do sacrifício perfeito de Jesus, Ele nos perdoa de uma vez por todas dos nossos pecados. Ele não fica mais passando em rosto, Ele não fica lembrando aquilo que aconteceu no passado, porque Ele vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somente o sangue de Jesus pode proporcionar isso para a vida do ser humano. Não mascara a iniquidade de ninguém, mas Ele transforma o pecador em uma nova criatura. Ele não limpa somente o nosso passado, mas Ele nos capacita dia após dia a vencer o pecado no presente. O sangue de Jesus não esconde o pecado de ninguém, mas Ele aniquila completamente os pecados do pecador. E você pode testemunhar que foi Jesus que fez isso.
que foi Jesus que lhe transformou. O sangue que limpa o nosso ontem, capacita o nosso hoje e garante um amanhã com Ele na eternidade. Por isso que Ele está dizendo ainda hoje: eis que cedo venho. Você precisa passar por essa experiência, porque Ele lhe ama hoje. Ele deseja perdoar os seus pecados. Ele deseja lhe lavar dos seus pecados. E a única coisa que você precisa fazer após esse processo é perseverar até o fim. O próprio Jesus é quem diz isso, Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. João, escrevendo no capítulo 3 e o versículo 5, ele vai dizer: olha, o vencedor não terá o seu nome riscado do livro da vida. Aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim. A parte de Deus é feita por meio do amor, por meio da misericórdia. Porém, amigo, Deus não é um velhinho de barba branca passando a mão na cabeça de todo mundo que está fazendo coisa errada, apesar do amor dele ser infinito. Ele é tão justo que ele não poupou o seu único filho. Vai chegar o dia em que essa maravilhosa porta da graça vai se fechar. E essa porta da graça se fecha no exato momento que Ele voltar para nos buscar. E esta que é uma promessa eterna e inevitável, pode acontecer a qualquer momento. Não há tempo de preparação, nós precisamos estar prontos hoje. Você precisa abrir o seu coração e deixar o Senhor entrar e fazer morada na sua vida. O problema é que as pessoas têm a experiência com Jesus. A casa que antes estava bagunçada, está limpa, está organizada. Mas quando acontece de fraquejar na fé, o texto sagrado nos revela que o antigo morador olha para a casa e vê que a casa agora está vazia. Então ele diz: eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Mas agora eu não vou voltar mais sozinho. Eu vou chamar 7 camaradas, pior do que eu, para que voltem para aquela casa junto comigo. E o texto sagrado vai dizer que o estado daquele cidadão é pior do que o primeiro. Por isso, é muito mais fácil você manter a chama acesa do que reacendê-la uma vez que ela se apagou. Nós precisamos aquecer todos os dias em nosso coração a necessidade que nós temos diariamente da misericórdia de Deus. Cristo salva, Cristo nos transforma e nos sustenta, mas nós precisamos perseverar até o fim. Até o fim precisamos perseverar e propagar a obra que Cristo fez na nossa vida. A graça abre a porta, o sangue nos limpa e a perseverança nos mantém limpos diante de Deus. Você não é mais escravo do pecado, mas você se torna servo daquele que disse, inspirou Paulo escrevendo aos Gálatas e diz: foi para a liberdade que eu vos libertei. Eu não chamei mais vocês para serem escravos. Eu não chamei vocês mais para estarem sob um jugo pesado. Não, o jugo que eu tenho para vocês é suave. O fardo que eu tenho para vocês é suave, porque nunca mais vocês estarão sozinhos em cima dessa terra. O Consolador está com vocês, e aonde vocês estiverem, Ele vai estar junto com você. Você está andando na rua e o Consolador está junto com você. Você está dentro da sua casa e o Consolador está junto com você. Você está dirigindo o seu carro e o Consolador está junto com você. O mundo está desmoronando e eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo Ele se levantará. Eu tenho a certeza que nunca mais eu vou andar sozinho nessa estrada da vida.
Nunca mais eu estarei abandonado, ainda que não tenha ninguém fisicamente ao meu lado. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso, que os seus olhos são como chama de fogo e contemplam os fiéis e os infiéis da terra, Ele está olhando para mim, Ele está cuidando de mim, Ele está conduzindo os meus passos, e quando eu menos esperar, Ele vai dizer: chegou a sua hora, Tiago, chegou a sua hora, Robson, chegou a sua hora, Maria, chegou a sua hora, José, venha agora ficar comigo para sempre. Mas só tem essa alegria aquele que é lavado. Só tem essa alegria aquele que entende que Ele ama. Só tem essa alegria aquele que já passou por essa regeneração. Só tem essa esperança aquele que já levantou a sua mão e disse: Jesus, eu não quero mais dominar a minha vida, eu quero gritar para todo mundo ouvir: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo para exaltar o nome dEle. Eu vivo para glorificar o nome dEle, para que as pessoas olhem para mim e diga: olha, ali vai passando um homem de Deus, ali vai passando uma mulher de Deus, ali vai passando um jovem de Deus, e nós dizemos: olha, não é nós mesmos, é a misericórdia do Senhor na minha vida, é a misericórdia dEle que me alcançou. Então, para aquele que está desviado, Isaías escreve no capítulo 55: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Para aquele que está se sentindo culpado, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aquele que está se sentindo fraquejando na fé, é o próprio Jesus que vai falar no capítulo de número 3 de Apocalipse e dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Enquanto há sangue, há esperança. Enquanto houver arrependimento, haverá misericórdia. A porta da graça está aberta. Portanto, não perca esta oportunidade. Hoje o Mestre está aqui e te chama. O sangue que nos lava, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue ele lava, mas nós precisamos perseverar para a gente não se sujar novamente. É um chamado a uma mudança real de vida. Cristo nos ama no presente, nos lavou por meio do seu sacrifício no passado, e Ele voltará para nos buscar em um futuro muito breve. O sangue me tirou do inferno e me colocou no caminho da graça. E dia após dia, o Espírito Santo vai me preparando para uma glória eterna no céu. Não há cadeia secreta que o sangue de Jesus não quebre. Não há mancha profunda que o sangue de Jesus não limpe. Não há culpa que o sangue de Jesus não cancele. Não há frieza que o sangue de Jesus não aqueça. Ele nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue purifica a nossa consciência. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, ele vai dizer: olha, porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os purificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele vai dizer: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Hoje, caro ouvinte da palavra de Deus, você tem a oportunidade de mudar completamente o rumo da sua história, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Hoje, o mesmo sangue que lavou o apóstolo João, o mesmo sangue que lavou todos esses irmãos que estão aqui, também pode te lavar se você quiser. O sangue que venceu a fúria de Roma pode vencer todas as suas lutas internas hoje. Basta somente você levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero ser lavado por esse sangue hoje. Eu quero sentir essa poderosa presença hoje. Vai ser realizado o convite. Não desperdice a oportunidade. Aceite a Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.